Bom dia, queridos. Nós estamos entrando no ano de 2024. Essa vai ser a nossa primeira aula na salinha dos pequenos, né? A gente vai ter uma pequena mudança. A gente passou agora pelo Natal, pelo nascimento de Cristo, e nosso próximo evento vai ser a Páscoa. Então, a gente vai dar uma parada nos milagres e vai falar sobre a Páscoa. Hoje a gente vai falar sobre o milagre dos 10 leprosos, né? Então, hoje vai ser o último domingo que a gente vai estar falando, último não, né? Último agora, que a gente vai estar falando sobre esses milagres. E aí a gente vai entrar na história da Páscoa, no nascimento de Jesus. Vamos conversar sobre tudo que ele fez, quais foram suas realizações aqui, porque a Páscoa tem a ver com isso, né? Jesus é o nosso Salvador e ele veio, morreu, ressuscitou e conseguiu a nossa salvação. Ele nos comprou, hoje nós somos dele. Satanás já não pode mais nos acusar pelos nossos erros, pelas nossas faltas, porque Jesus pagou tudo isso lá na cruz. Então a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos. Mas hoje a gente vai falar sobre a cura dos 10 leprosos, né? A gente vai ler aqui o que Jesus fez, vai meditar, vai pensar mais profundamente naquilo que essas palavras dizem e o que elas querem dizer, né? Então, a gente vai encontrar essa passagem em Lucas 17, do capítulo 11 até o capítulo 18, tá? Então, a Bíblia nos diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse a dar glória a Deus, senão um estrangeiro? E disse: levantai-te e vai, tua fé te salvou. Nossa, parece uma coisa tão comum, tão normal para Jesus fazer, né? É normal, Jesus tem todo o poder. Mas a gente precisa ver o contexto dessa história, né? O que acontece? Que aldeia que Jesus passou? Onde Jesus estava indo? Por que eles chamaram a Jesus? Então, gente, lá no passado, as pessoas que tinham lepra era uma doença que condenava as pessoas à morte. Quando você pegava lepra, você era isolado, você era colocado para fora da cidade. Essa aldeia onde eles viviam só pessoas com lepra. Essas pessoas não podiam chegar onde a gente estava, encostar na gente, conversar com a gente, porque a lepra é contagiosa. E naquela época não havia cura. Então as pessoas, elas iam, era tipo um câncer que ia caindo os seus pedaços, ia deformando as pessoas, e ninguém queria ter isso, né? Então quem tinha ficava isolado nessas aldeias, eram aldeias onde viviam os leprosos, eles viviam juntos. Como eles viviam, a gente pode assim imaginar por algumas parábolas que tem, assim, a gente pode imaginar que ou as pessoas ajudavam, deixavam coisas para eles lá fora da cidade, ou eles mesmos, né, podiam criar gado, podiam criar ovelhas, podiam plantar, né, trigo, eles podiam ceifar. Quer dizer, a gente eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou entrar no detalhe de que nessa aldeia eles já tinham ouvido falar de Jesus. Será? Como você sabe, professora? Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava passando, eles clamaram a Jesus por libertação, por cura. E não é qualquer pessoa que cura. Então, se eles pediram para Jesus, alguém disse: olha, Jesus está passando, Jesus vai passar por aí. A gente viu Jesus,
né? Talvez algum parente que falou de longe, né? Porque eles não podiam mais ter contato nem com os amigos, nem com os parentes, com ninguém. Eles viviam isolados, era como se eles ficassem presos dentro de um lugar lá e de lá eles não pudessem mais sair. Essa era a vida das pessoas que tinham lepra. Então a Bíblia conta que eles ficaram de longe e eles gritavam para Jesus: ei Jesus, tem misericórdia de nós, olha, a gente está aqui, cura a gente, oh Jesus, por favor, cura. E Jesus olha para eles e diz: tá, vai lá e se mostra para os sacerdotes. E a Bíblia diz que eles vão. Se eles vão, eles creem que aquilo pode acontecer. Porque Jesus não disse assim, ó, pode ir, vocês estão curados, vão lá mostrar. Não, Jesus só mandou eles irem. O que significa que eles foram sendo curados gradualmente, né? Foram andando e sendo curados. E a Bíblia relata que dentre esses 10 que Jesus mandou sair de lá, não sei se só moravam esses 10 na aldeia ou se só esses 10 procuraram, mas o importante é que Jesus mandou esses 10 irem se mostrar para o sacerdote. Entre os 10, um percebeu que tinha sido curado. E ao invés dele ir fazer o que Cristo mandou, ir lá falar para os sacerdotes, que eram quem bania eles, e era quem podia restaurar. Eles só poderiam voltar se os sacerdotes olhassem e dissessem, não, ele está curado, ele já pode ser inserido de novo na nossa sociedade, né? Era nesse sentido aí. E esse quando percebe, ele volta. Ele não vai para o sacerdote, ele volta para Jesus, volta para agradecer. E ele se prostra diante de Jesus e glorifica a Deus. Isso significa que esse leproso sabia que Jesus era Deus. E ele glorificou e agradeceu. E então Jesus se volta para ele e fala assim, ué, mas não tinham 10? Cadê os 9? Só você voltou? E o leproso não disse nada. Aqui na Bíblia não fala que o leproso respondeu nada. E Jesus disse para ele assim, ó, bem no finzinho, no capítulo 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Por que Jesus está chamando ele de estrangeiro? Porque ele era samaritano. E os samaritanos não se davam bem com os hebreus, com os judeus, não se davam bem. E Jesus estava vindo com os discípulos que eram de lá, né? Jesus estava vindo com seus discípulos. Então, aquele homem, realmente, ele era um estrangeiro, ele não era daquele povo que Jesus estava ali, ele era de fora. E era uma pessoa que não gostava dos hebreus e não aceitava as coisas que eles faziam, que era um povo inimigo, não era inimigo, era inimigo, era um povo contrário, né? E aí ele fala, só esse estrangeiro voltou? Então Jesus olha para ele e diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por que Jesus não disse que a fé dele tinha curado ele? Conseguem pensar? Os 10 foram curados. Os 10 foram curados. 9 foram lá mostrar para o sacerdote. Mas um deles aceitou a Cristo como Deus, como Salvador da sua vida. Então ele não estava só curado, ele foi curado e foi salvo. E isso é muito importante da gente perceber nessa leitura, que Cristo, o poder de Cristo, a misericórdia de Cristo, ela é estendida por todo o mundo. Todas as pessoas, Deus tem misericórdia, Deus cura, Deus livra, Deus sara, Deus restabelece, Deus faz tudo. Essa é a graça de Deus que é estendida para todos. Mas a salvação é para aqueles que aceitam Jesus. Então esse leproso não foi apenas curado, esse leproso foi salvo. Palavras de Jesus. E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Cristo hoje entre no nosso coração e que nós tenhamos a certeza de que Cristo nos salvou através da cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Hoje ele está à direita do Pai, sentado no seu trono de glória, olhando por nós, preparando um lugar para nós. É isso que a Bíblia nos relata, é isso que Cristo nos promete e é nisso que nós temos que crer.
A nossa fé em Cristo nos salvou. Ele nos escolheu e hoje nós somos salvos e nós não somos forasteiros de Cristo, nós somos forasteiros aqui. Nós somos o povo escolhido de Jesus, aqueles por quem ele veio e morreu, né? E que isso seja um alento para nossas almas, que as curas de tudo que nós vivemos, os livramentos, os salvamentos, porque Cristo nos livra o tempo todo, ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Ele fala que os anjos dele vão cuidar de nós, e eles cuidam, e Jesus está lá, preparando o nosso lugarzinho, onde a gente vai se encontrar um dia com aqueles que foram e com aqueles que ainda vão. Então vamos sempre olhar essas passagens de Deus como um portal de graça e misericórdia, né? E que Deus esteja sempre conosco, tá? Fiquem com Ele, até a próxima aula.